Olá, pessoal, seja bem-vindo ao podcast Gente que Lidera. Eu tô aqui com uma convidada que, para mim, é muito especial. A Carol, ela é fisioterapeuta de formação, mas ela trabalha com uma técnica que é a microfisioterapia. E eu quero trazer para vocês sobre como funciona essa técnica, porque me ajudou muito no meu processo, enfim, quando eu estava buscando engravidar e tudo mais, e eu uso essa técnica até hoje. Então, Carol, eu quero que você se apresente para as pessoas, para elas conhecerem um pouquinho de você. Ai, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Tô feliz demais, honrada. Você também é uma pessoa muito especial. Sucesso para você sempre. E eu sou Caroline, fisioterapeuta desde 2002. Em 2023 eu conheci essa técnica fantástica que é a microfisioterapia. É uma especialização da fisioterapia. E foi onde eu me identifiquei, me reconheci mesmo como profissional de uma forma mais completa. O olhar que essa técnica faz com que a gente desenvolva para a pessoa que nos procura é um olhar integral, é um olhar humano, e eu me apaixonei por essa área que eu tô atuando. Ô, Carol, a micro, eu queria que você trouxesse um pouquinho, porque na verdade é algo novo, né? Porque eu não são poucas pessoas que conhecem essa técnica, né? Então, quanto tempo que essa técnica existe? Da onde ela veio? É um desdobramento da físio? Então, para fazer a micro, precisa ser fisioterapeuta? Precisa, para fazer a microfisioterapia, precisa ser fisioterapeuta. É uma técnica francesa que foi desenvolvida no começo dos anos 80 pelo Daniel Grosjean e pelo Patrice Benini. Então eles eram fisioterapeutas, o Daniel Grosjean ainda desenvolve a técnica até hoje, fisioterapeutas, osteopatas, e eles foram ali testando o corpo mesmo, desenvolvendo a técnica, que é desenvolvida até hoje. É uma técnica que ela ainda não parou. Ela está no Brasil mais ou menos há uns 20 anos, e realmente tem muita gente que ainda não conhece. É engraçado, né? Apesar dela já ter bem fundamentada, tem muita gente que ainda não conhece. E a microfisioterapia, ela pode ser tanto trabalhada por fisioterapeutas quanto por veterinários. Então, ela também foi adaptada por médicos veterinários e os animais também podem receber a microfisioterapia. Nossa, eu não sabia. Eu achei que só podia ser aplicado em humanos. Eu não Não, tinha ideia de que não. já tinha todo esse desdobramento para E os animais. resultados são incríveis nas duas áreas. Que legal. E Carol, me conta uma coisa. Obviamente que eu conheço a respeito da técnica, mas como é que funciona uma sessão de microfisioterapia? Bom, a micro, as pessoas têm muita dúvida, inclusive, sobre como procurar, por que procurar, né? Até chegar no como funciona a sessão em si. Então, é uma técnica de terapia manual. A gente faz toques leves, toques sutis, avaliando o corpo da pessoa como um todo e buscando registros de situações vividas que o corpo não elaborou muito bem. Então, traumas, situações difíceis, situações de estresse muito alto, que a pessoa teve que seguir e o corpo não conseguiu se autorregular, não conseguiu passar por aquilo da melhor maneira possível. Então, ele cria registros daquelas situações que vão desencadear sintomas a médio ou a longo prazo, isso aí depende de cada um, mas vão desencadear sintomas, alterações metabólicas, alteração de sono, dores crônicas, aquele tipo de situações que a pessoa faz de tudo para tratar e não passa. É que eu percebo que a gente foi condicionado, a tratar o sintoma. Então, Sim, por exemplo, eu tô com uma dor de cabeça, eu vou lá e tomo um um remedinho, comprimido. isso. Eu tô com uma dor nas costas, eu vou lá e faço um procedimento para melhorar essa dor nas costas. Mas eu percebo que a gente não foi orientado, a nossa sociedade não tem esse olhar para entender qual que é a A causa. causa, exatamente, exatamente. E é isso que a microfisioterapia vai buscar, a causa daquele sintoma que você está apresentando. Não necessariamente para chegar numa sessão de micro você precisa estar apresentando algum sintoma, que é como eu falei, às vezes a gente passa por situações que eles ainda não se manifestaram. Então a gente tem um olhar também de uma forma preventiva. Crianças fazem, bebês, assim, desde o nascimento já podem fazer, porque a gente já vem com histórico desde a gestação, desde como é que foi essa gestação, o parto e tudo. Então você não precisa estar doente para fazer a microfisioterapia.
Ela tem esse caráter preventivo também. Mas é justamente isso. Quando uma pessoa vem me procurar, por mais que eu aborde, faça uma anamnese, pergunte o objetivo dela estar ali, eu não vou buscar o sintoma. Eu vou buscar a causa daquele problema. Eu vou olhar ela como um todo. Então, às vezes, a pessoa chega e se refere a uma dor crônica no joelho, e eu não vou de cara com a mão no joelho dela, né? Então, se é uma senhora, ela questiona, olha, filha, mas a minha dor é no joelho. Não, entendi, mas eu vou chegar lá ainda. Não, mas a gente, né? Então, existem formas de você até dar um rapport para ela, começa avaliando ali pela leitura do sintoma, que você já conhece e tal. Mas a gente tem um plano de tratamento, em que a gente vai avaliando realmente a pessoa como um todo. Já começa desde a avaliação, a escutativa que a gente fala. A microfisioterapia, ela é uma técnica que ela olha o ser humano, ela vai além do toque. Então, quando a pessoa chega no consultório, o ritmo que ela tá contando a história dela, o jeito como ela tá sentada, se a fala tá acelerada, se tá gesticulando demais, se ao falar já se emociona, vem o choro, tudo isso já faz parte do contexto de avaliação. Como que você vai conversar com aquela pessoa? Como que você vai conduzir a sessão? Tem pessoas que você pode conversar um pouco mais, tem outras que você já cala, não fala tanto, a pessoa tá mais sensível. Tem pessoas que não conseguem falar e não precisam falar realmente. Então, assim, o corpo é que vai mostrar pra gente o que eu tenho que fazer ali. Então, a micro, ela vai atuar num lugar que todo mundo tem, que é um poder de autorregulação. Então, todo mundo passou por um estresse, passou por um trauma, o corpo, ele vai se autorregular, né? E só que algumas vezes ele não consegue. Ou ele não está identificando aquela situação, ou ele já está passando por vários processos e não está conseguindo reagir àquilo. Então ele vai criar o que a gente chama de uma cicatriz. Ele vai criar esse registro, porque ele não conseguiu se autorregular. Quando a pessoa chega, eu vou procurar no corpo dela, com toques leves, com toques gentis, onde que está esse registro. Então, às vezes, o sintoma está num lugar e o registro está em outro completamente diferente. Por isso que chega uma senhora, às vezes, com dor no joelho, mas o registro está em outro lugar. E tudo isso é embasado na embriologia, na filogênese, tem muita ciência por trás, é muito estudo. Então, a gente vai procurar onde tem as áreas de baixa vitalidade. E aí eu vou estimular o corpo com outros toques a entrar no processo de autorregulação, que é um processo natural. Então, eu vou explicar para ele, olha, aquela situação já passou, você pode passar por isso agora, você pode voltar ao seu estágio normal de funcionamento. Então, por isso que a gente tem um intervalo entre as sessões. É isso que eu ia fazer duas perguntas. A primeira pergunta é que sempre quando eu falo para as pessoas sobre o processo da micro, eu já tive algumas perguntas do tipo, mas isso tem cunho religioso? É científico? É comprovado cientificamente? Eu não sou da área, eu sempre respondo que não tem um cunho religioso e que tem comprovação científica, mas não sei aprofundar mais sobre esse assunto. Então, eu queria que você trouxesse isso, porque às vezes as pessoas elas podem deixar de buscar uma técnica que pode ajudar em muito ao bem-estar do indivíduo, acreditando que isso tem um cunho científico. Por quê? Porque algumas pessoas acabam pensando, como assim? Ela tocou no meu corpo e viu que eu passei por uma situação de um estresse agudo há 2 anos atrás, porque é um negócio muito doido, tá, gente? Ela vai lá, ela passa a mão em você e fala assim, há 2 anos e meio atrás, você teve uma situação que você achou extremamente injusta. E aí, o mais doido de tudo isso é que você, na hora que a Carol traz isso, e qualquer outro microfisioterapeuta, você sabe exatamente qual foi a situação que você viveu. Na hora, vem e faz assim, já sei, foi isso. E às vezes são situações que aconteceram há anos atrás. Sim. E que na tua concepção, você acredita que aquilo já está elaborado, porque você olha para a situação e não sente mais nada. Sim. Então, está elaborado, eu entendo, racionalmente. Então, eu queria que você trouxesse isso. É religioso, não é religioso? Tem comprovação científica? Assim, eu sou uma apaixonada pelo processo, né? Então, eu queria que você trouxesse para as pessoas entenderem. Não, é uma terapia física, não tem nada de religioso. Então, a gente vai atuar no corpo físico. O que aquele corpo está tendo de prejuízo daquela emoção vivida, naquela situação que não foi bem elaborada. Antes da gente conseguir nomear uma emoção, ela é uma descarga química no nosso corpo. Então, a gente fala tanto de neurotransmissores, de ocitocina, de adrenalina, o hormônio do estresse. Hoje em dia é tão falado tudo isso. Isso tudo é descarga química.
Então, uma criança, quando ela tá com fome, quando ela tá com sono, ela ainda não sabe nomear o que ela tá sentindo, mas ela já tem aquele sentimento dentro dela. Então, o corpo não tem como você separar o físico do emocional, do sentimento. É tudo interligado. A gente não escutava lá atrás, e ainda escuta até hoje. Passei um nervoso tão grande que me atacou o estômago. É verdade, né? Como que a gente separa a emoção do físico? Não tem como, É né? São verdade. falas antigas. Mas o que acontece? A gente sente, né? Então, a fisioterapia vai atuar, sim, na forma física. Não tem nada de espiritual, não tem nada de religioso. Quando a gente consegue datar, ou quando a gente consegue as informações do corpo, são toques precisos, em pontos determinados, que seguem uma sequência, né? Não é nada aleatório. Então, é tudo muito bem estudado, muito bem fundamentado. Eu não chego a nenhuma informação pulando etapas. Você vê que eu tenho uma pasta enorme, eu vou seguindo mapas, não tem como a gente decorar aquilo. Porque cada ponto vai me dando acesso ao próximo. Então, eu vou seguindo o que o teu corpo vai me falando. E quando a gente data, é uma técnica que não foi criada pela microfisioterapia, chama cinesiologia aplicada, e o corpo reage à nossa pergunta. Então, eu consigo ali perguntar aquela questão, quanto tempo tem? 2 anos, 3 anos, eu questiono dias, meses, anos, e o corpo reage à minha pergunta. Mas ele reage como? Fiquei curiosa de saber. O toque, quando a gente faz o toque, não é o que eu estou sentindo embaixo das minhas mãos, é o que eu estou sentindo entre as minhas mãos. É difícil explicar. E então é como se o movimento não fluísse. Então eu quero fazer o gesto e o gesto não flui. Então eu sei que ali tem um bloqueio. Então é assim que a gente sente. Então a gente questiona e o toque é lento, o toque é ritmado, o toque é suave, e aí o corpo reage. Não é para todas as pessoas que eu dato. É uma coisa muito criteriosa, como eu falei, porque o cérebro ele é atemporal. Então, às vezes, a gente fala situações que foram vividas e a pessoa vai ficar naquela situação passada. Ou, às vezes, a gente cria memórias, porque, às vezes, o corpo registra situações que a mente já esqueceu. Então, quando eu te falo da escutativa, do olhar o paciente, já desde a hora que ele entra, você cria um olhar de, bom, com essa pessoa eu sei o que eu posso falar, essa aqui eu vou falar um pouquinho menos, porque essas informações, elas não são determinantes para o resultado. É o toque, realmente, que vai fazer com que o corpo reaja. Ah, então é o toque que é determinante, É o não é a toque. pessoa ter a consciência Não, do que aquela situação gerou no corpo dela. não, uma criança é o exemplo, Sim. né? Eu não falo para eles, olha, tanto tempo atrás na barriga da mamãe. Melhor que eles não saibam mesmo, viu? Então, eles não sabem, eles chegam, simplesmente sentem e têm a evolução. Então, a informação ali, eu não preciso falar nada. Eu posso ficar a sessão inteira quietinha e tem gente que prefere. Carol, não precisa me falar nada. Tem gente que fala. Eu já gosto de saber tudo, gente. Não, Carol, eu quero saber, mas daqui foi quando, onde, por quê? Às vezes ela não me fala, mas tá tudo certo. Mas tem vezes que a gente se surpreende também. Porque foi como foi na última sessão que nós fizemos, né? Eu falei, nossa, mas tem uma situação aqui. E ela, batata, falou isso, isso, isso. Mas é gostoso demais. É gostoso porque a gente vê a pessoa superando situações comportamentais, situações físicas, situações que ela não via mais uma saída. Tem pessoas que falam assim, eu já tenho essa dor me acompanha, a gente escuta muito isso. Aí quando você faz a micro, ela fala, gente, mas na primeira semana já começou a diminuir. O que Você foi tem que você algum fez? caso, assim, de alguma pessoa que tinha uma dor crônica, pegando o teu exemplo, que fez uma série de exames, que era dor que já acompanhava ela há anos e com a micro ela fez e que assim, melhorou em uma semana, dias, meses, e que a pessoa, assim, ficou de fato surpresa com o resultado. Tem alguma situação emblemática que você lembra? Tem uma recente que não é uma dor exatamente, mas ela estava com alterações no fígado muito fortes. Os exames estavam bem alterados. E o médico queria que ela entrasse numa dieta e medicamentos fortes, ela estava um pouco resistente. Já era uma paciente minha que eu fazia fisioterapia nela. Reabilitação normal, eu ia fazer atendimento domiciliar anos atrás. E ela me procurou na clínica, porque ela estava com uma dor no tibial anterior, que é o músculo aqui da perna, e
Estava até com uma formação de um cisto e foi encaminhada para fisioterapia. E ela me falando sobre essa dor na perna, acabou entrando no assunto do fígado também. Dentro da microfisioterapia, o fígado e o tibial anterior, eles têm uma ligação. Nossa! Como é que o fígado tem uma ligação com a perna, né? A gente aí entra lá na embriologia, formação do feto, do embrião, entra numa parte bem profunda, mas enfim. E aí eu comecei a explicar para ela que eu também, hoje em dia, trabalhava com uma outra técnica, a microfisioterapia. Se ela aceitava, ela aceitou. Então, nós fizemos as sessões de fisioterapia tradicional, mas ela também fez uma sessão de micro. E os exames dela do fígado normalizaram e a dor da tibial anterior passou. E ela não fez nada. Então, assim, ela até me mandou os exames antes da micro e os exames pós-micro, e tudo normalizou. As taxas baixaram completamente. Eram situações vividas que fragilizaram o fígado dela. E como também, por consequência, tem uma ligação com outras partes do corpo, os sintomas não ficaram restritos só ao fígado, também pegaram o tibial anterior. Foi um jeito dela vir me procurar até. E hoje ela é uma cliente fixa. Mas acontece muito. Pessoas com torcicolo, pessoas com... eu sou muito tensa, meu pescoço não relaxa. Então, você faz a micro algumas vezes e a pessoa fala, nunca mais senti aquela dor. Outra coisa que acontece muito, que é muito interessante, a gente faz como é que tá o sono? Aí escreve. E como é que tá o ciclo menstrual? Vai fazendo uma anamnese detalhada. Dor de cabeça, isso ok, vai fazendo e anota. Quando a pessoa chega para outra sessão e a gente começa a perguntar, como é que tá aquela dor de cabeça? Dor de cabeça? Eu falei, dor de cabeça? Falou, você tá com uma dor de cabeça semanal. Nossa, não tive mais. Sumiu. Nossa, agora que você tá me lembrando da dor de cabeça. Tá. E uma dor assim que você tava? Nossa, não, sumiu, não tive mais. E a alteração, ainda tá com sono picado? Tá dormindo? Não, tô dormindo a noite inteira, é verdade. Então, vai evoluindo de uma forma tão gostosa, o corpo vai se regulando, que as pessoas não conseguem, às vezes, notar a mudança. Porque ela vai vindo gradual e gostosa. Só que como a gente anota tudo na anamnese, na hora que vai comparar uma sessão à outra, a pessoa se dá conta do quanto ela melhorou. Sim. E por que na micro tem um intervalo que você só pode fazer entre uma sessão e outra 40 dias? Porque é um negócio tão gostoso de fazer, né? Que se fosse, eu ia estar lá toda semana. E a Carol fala, não, só daqui 40 dias. Eu falo, nossa, mas por que daqui 40 dias? E é um mínimo de 40 dias. A gente geralmente fala 40 a 60 dias. É o tempo do corpo se restabelecer dentro de todo o estímulo que foi feito na sessão. Tem um exemplo muito legal que eu gosto de falar para todo mundo sobre a autorregulação e que ilustra bem agora, que é a fratura. Então, uma pessoa quebrou o osso. O médico vai, coloca o gesso, e o gesso vai ficar ali 30, 40 dias. É o próprio organismo que vai produzir as células ósseas, levar para aquele lugar, calcificar a fratura, e depois o médico vai e tira o gesso. Isso é autorregulação. É isso que na sessão de micro eu vou estimular no corpo da pessoa. Então, ela precisa desse tempo. Né? Por mais que muitos sintomas cessem rapidamente, outros ainda levam um tempo maior. Então, ele precisa passa por um estado de convalescência, o corpo vai se adaptando, vai entrando nessa autorregulação. Então, ao longo desse período, tá reverberando os estímulos que eu fiz na sessão. Por isso que a gente tem que... Existem casos específicos que a gente pode fazer as sessões com mais frequência, com intervalo menor. Por exemplo, atletas de esportes variados, que eles têm lesões recorrentes, precisa de uma recuperação mais rápida. Eu não vou fazer a sessão inteira. Então, existe uma parte que é do traumático mesmo, traumas físicos, né? Então existe tanto os traumas físicos, traumas emocionais. Sim. Então tem as divisões. Tem. Então, a gente vai mexer nas questões que são geradas pelo corpo, geradas pela pessoa, o que a gente chama de lesões sofridas, né, que vem do ambiente, vem de fora, que entra o esporte também. A parte traumática, o terreno biológico, que a gente vai atuar também, no que a gente chama de proteções. Então, às vezes a pessoa passou tantas vezes por situações e o corpo tem que seguir, e que ele vai criando tampas, ele vai criando proteções naqueles sintomas.
Então, tem vezes que quando a pessoa passa por uma mãe, por exemplo, passou pela perda do marido e ela tem os filhos. Ela não elaborou ainda muito bem aquele luto, só que ela tem que seguir. Então, o corpo tampa. Então, a gente atua também nessas proteções, que elas podem trazer sintomas ou não trazer sintomas, né? Então, às vezes elas vêm em curto período de tempo, às vezes no tempo maior, mas assim, a micro, ela é muito profunda. Então, a gente tem muitas camadas que a gente vai mexer. Atua em muitas situações. Por isso que a gente tem tanto as transformações físicas e as transformações comportamentais. Então, a gente atua em... E ninguém muda de comportamento de uma semana para outra, Não. né? Então, precisa ter um tempo para pessoa tomar consciência do que ela precisa mudar e depois ela fazer o movimento, porque só a consciência em si não vai fazer ela mudar. Exatamente, é o ressignificar e o reposicionar. Se você ressignifica uma situação, ela vai continuar ali. Você pensa sobre ela de outro jeito, mas você não se reposicionou. Então, você tem que ter isso. O olhar de identificar, mas também mudar as situações, se reposicionar. Porque senão não adianta. Então, acontece também situações que a gente vai... A pessoa tá vivendo o conflito, mas ela ainda não consegue sair do conflito. Pode ser que ela não fragilize as mesmas questões que a trouxeram na primeira sessão, mas ela vai continuar fragilizando o corpo dela. Isso acontece. Porque são muitas situações, né? O ser humano, ele é muito amplo. E a microfisioterapia, ela não é rasa. A gente atua em questões transgeracionais, em questões transpessoais. Fala um pouquinho dessas questões transgeracionais e transpessoais, porque tem gente que nem sabe o que existe. Pois é. Então, no transgeracional, é fantástico isso. Eu sou apaixonada por essa área. Eu também sou uma pessoa extremamente apaixonada. Meu marido fala que eu sou uma pessoa que fico fazendo propaganda da micro pra todo mundo. Agradeço. Que ele fala assim, mas Daniela, pra todo mundo você fala, precisa fazer micro. Mas esse é meu lado tóxico, eu acho que todo mundo tem que fazer micro. Esse é meu lado tóxico também. Eu olho pra pessoa, você conhece a microfisioterapia? Aí eu explico do meu jeito, né? Sim. Mas eu sempre incentivo as pessoas, porque eu já vi as mudanças que a micro fez na minha vida. Então, por que não falar para as pessoas? Porque às vezes a pessoa nem sabe que tem esse recurso, com certeza. né? Então, se eu sei, por que eu não posso trazer, né? Então, vamos pensar assim. A sua avó, quando ela estava grávida do feto, que seria a sua mãe. Quando a sua mãe está lá na barriguinha da avó, no 4º ou 5º mês de gestação, ela já tem formado todos os óvulos que ela vai levar ao longo da vida. Né? A mulher nasce com todos os óvulos. Sendo assim, você já está na barriga da sua avó. Olha que coisa doida, né, gente? Pensar nisso. Então, situações vividas pela sua avó vão ser sentidas pelo feto e por todas essas células, né? Então, isso que a gente fala de questões transgeracionais, elas vêm passando de geração em geração. E é por isso que também a gente percebe que algumas famílias repetem padrões? Sim. Padrões de comportamento, de personalidade. São situações que o sangue mesmo vem trazendo. São herdados. E a micro vai atuar nessa parte. Mas a micro tem o poder de quebrar aí esse ciclo? Sim, porque ficou uma resposta automática do corpo. Ah, tá. Então, na verdade, você faz sem ter consciência, mas porque nem é seu, é dos seus antepassados, Exatamente. né? E aí a micro tem essa condição de parar esse processo. Falar, isso aqui não é meu. Então, se a gente para isso por aqui. E isso liberta até as gerações seguintes, né? Quem tá fazendo e as gerações seguintes. Você para um ciclo. Então, tem muitas situações de sensação de medo, de abandono, de escassez, que não foram vividas pelaquela pessoa, mas pelos antepassados, né? E ela carrega isso. E vai sendo desencadeado ao longo da vida, mas o registro tá lá. Foi situações que muitas vezes ela nem viveu. Então, a micro atua aí. E que você olha, você nem percebe o porquê você tá tendo aquela sensação, né? Exatamente. Nem percebe. Isso é muito comum. Ô, Carol, e você acredita, eu acredito nisso e sem ter um conhecimento aprofundado, que toda dor tem um cunho emocional envolvido?
Eu acredito que sim, né? Eu acredito que sim. Principalmente quando são questões de perda, questões de rompimento, né? Quando você fala de uma dor sobre, caiu, bateu, aí não, né? É uma questão física e sim. Agora, tem outras questões que envolvem realmente o sentimento, a emoção, como você interpreta aquela situação. Porque a dor, o trauma, ou não é o evento em si. É como a pessoa reage àquela situação. Então, o quanto apego você tem àquilo, o quanto você tinha de expectativa sobre aquilo, que você, de repente, perdeu, ou não conseguiu, ou não sei, né, a situação em si, mas que te trouxe dor, uma dor de decepção. Então, eu acredito sim que tenha tudo. É tudo interligado, não tem como a gente separar. Não, não tem. E a questão do trauma, né? A psicanálise é muito, muito forte nisso, não é o trauma em si, e sim a emoção que aquele trauma gerou que você precisa elaborar. Porque para algumas pessoas, ela pode viver a mesma situação. Para uma pessoa, ela vai elaborar de um jeito, né? Um fim de relacionamento. Eu não fui boa o suficiente. Pode ser a forma como uma pessoa vai elaborar. Para Uhum. uma outra pessoa putz, não era o momento de viver isso e pra mim tá tudo bem. Então, assim, é a mesma situação, mas que as pessoas vivem de forma diferente. Isso envolve crença, isso envolve criação, isso envolve autoestima, isso tem uma série de envolvimentos, não é uma coisa simples. Então, tudo que aquele indivíduo traz desde da sua infância vai mostrar como ele vai reagir a determinadas situações. Uhum. Então, a gente tem uma frase, eu não vou saber citar direito, mas eles falam, a psicologia fala, que a infância é um terreno que a gente pisa a vida inteira, Uhum. né? Então, assim, são situações que você ouviu, que você aprendeu, que você viveu, que vão desencadear o seu comportamento futuro. A gente está fadado a isso? Não, né? A gente pode mudar comportamento de acordo com o que você estuda, de acordo com as suas informações. A epigenética está aí para isso, ninguém está fadado a nada. A gente tem como mudar o estilo de vida. Tudo isso precisa de um movimento. A microfisioterapia é uma das ferramentas que vai te ajudar a isso. Mas não só, né? Então, é o movimento do indivíduo o tempo inteiro, no seu crescimento pessoal também. Uhum. E tem algo na micro que, por exemplo, não é recomendado fazer ou para pessoas. Uma pessoa que tenha algo em específico não é recomendado fazer a micro, tem alguma contraindicação? Nenhuma contraindicação. Então, idoso, Recém-nascido, saiu marca-passo, nada, nada. nada? Nasceu, pode fazer a microfisioterapia na sala de parto. Nossa, que delícia. A única ressalva é a negativa da pessoa. Sim. Tá, então tem uma ressalva. Tem uma ressalva. Se a pessoa Não não quer, quiser, Não quer, não quer. O corpo é dela. Não quer, não quer. Não vou identificar nada no toque. Ela não quer. e se é uma criança que Se é chega para criança. ser atendido, a mãe quer que a criança faça a micro e a criança fica fugindo de você? Não faço. Vamos brincar um pouquinho aqui. Volto outro dia, deixa ela me conhecer. Pus a mão uma vez, pus a mão duas. Ela tirou, esquece. E eu vou fazer do jeito que essa criança quiser. A gente pode fazer no chão, a gente vai fazer em cima da maca, a gente faz no jardim, onde quiser fazer. Tá se sentindo à vontade? Vamos fazer a micro. Mas tirou a minha mão, ela negou. Então não é aquele momento. Então eu tenho uma série de cuidados quando eu vou lidar com criança, principalmente quando são crianças que a mãe já me procura porque ela tem situações emocionais preocupantes, vivências, né? Então eu já faço uma anamnese online, uma meia horinha de conversa com a mãe, sem a presença da criança. Para a mãe não ter que ficar contando a história na frente da criança no consultório. Sim. Então isso já quebra uma barreira. Já é um jeito de eu conquistar porque é uma estranha tocando o corpo inteiro. Sim, e também é aquela questão de você achar que a criança não... a criança não tá entendendo nada. Gente, o meu filho tem 3 anos, ele entende tudo. Então, assim, não existe isso que a criança não tá entendendo. Não existe. E eles têm vontade. Eles podem não saber exatamente que aquilo vai ser bom. Não vai ter o Sim. discernimento que aquilo é uma ajuda. Mas eles têm força de vontade, eles vão querer ou não, vão gostar de mim ou não. Então, tirou a mão. A mesma coisa quando chega um adulto.
Não preciso acreditar no que você vai fazer. Preciso? Não, você não precisa acreditar, mas tem que querer. Quando chega alguém no seu consultório que fala assim, minha mulher mandou tá aqui. Qual que é o resultado disso? Funciona, não funciona? Funciona. Porque deve vir muitas pessoas que Os falam... homens que me procuram é assim. Minha mulher teve aqui, gostou e mandou eu vir. Aí eu falo, então tá bom, eu vou te explicar o que eu vou fazer e você decide se você fica. você dá Dou. essa... tá, lógico, né? Se a pessoa não Se quiser. a pessoa não quiser. Aconteceu uma vez dele ir embora. Não sei o que aconteceu em casa depois. Isso a gente também nem quer saber. Mas ele foi embora. Uma vez foi embora. Eu falei, vou te explicar. Ele era um engenheiro muito cético. Expliquei. E ele com aquela cara de interrogação. Aí eu falei, olha, aqui 2 mais 2 não são 4. Aí ele falou, então eu não posso ficar. Eu fiz, então tá bom. E ele foi embora. Mas a maioria fica. Nossa. Mas acontece, eles vêm assim, justamente. Ó, minha mulher veio, gostou, mandou eu vir. Trouxe meu filho não sei o quê. E aí eles vão fazendo e voltam. E voltam. Porque depois, é engraçado, a gente, como mulher, tem uma característica que tem que tá diminuindo e tem que diminuir cada vez mais. A gente sempre vai colocando os outros na nossa frente, né? Uhum. Então, tem casos que acaba que o marido e os filhos conseguem vir mais do que a própria esposa, que foi a primeira que veio. Uhum. E que é a pessoa que acredita e colocou todo mundo no processo, né? Exatamente. Mas acontece isso também. Caramba, isso é um fato engraçado, porque as mulheres, elas têm também mais essa questão de buscar mais ajuda, tá mais aberta para o processo, né? Acho que os homens, eles vêm num processo de olhar para isso e querer se desenvolver, mas eu acho que não parte deles, tem que ter alguém ali direcionando e falando, olha, é legal, é importante, faça. E, Carol, olha só, a gente tá caminhando pro final já. Mentira. Passa muito rápido quando a gente fala de um tema Sim. que pra mim é apaixonante. Pra mim também. Se você pudesse deixar uma frase para as pessoas que ainda não conhecem a microfisioterapia, qual seria essa frase, essa indicação? Porque eu acredito muito no processo, a micro me ajudou muito, ajudou também, o meu filho também teve um processo do Henrico de desfraude, que ele não desfraudava, eu falava, gente, ele sempre fez tudo nos marcos do desenvolvimento certinho, e tá tudo bem, cada criança reage de um jeito, aqui tá tudo certo. E aí, quando ele não desfraudava, eu levei ele na micro, e foi muito engraçado, porque eu levei ele, depois de umas 2 semanas eu fui, a primeira pergunta da Carol, e aí, desfraudou? Lógico, desfraudou! E aí, foi algo que ele não estava pronto, e a Carol resolveu lá, fez o processo que precisava fazer, né? Foi o corpinho dele que respondeu, mas assim, é algo incrível, né? Então assim, se você pudesse deixar uma mensagem para quem não conhece a técnica, o que seria? Acho que o que resume bem é que seu corpo vai falar através dos sintomas e eu sei escutar e ajudar a resolver o que está acontecendo. Acho que isso resume muito a micro. Vão ter registros ali que o corpo está aguardando e está passando e a mente não se lembra e a gente pode ajudar. E é isso, é uma técnica transformadora, a gente escuta muito isso, a micro transformou minha vida. Transforma a vida de quem se propõe a trabalhar e de quem recebe a técnica. Eu me trato com a microfisioterapia. Dentro da minha casa, com os meus filhos, eu uso demais a microfisioterapia. E você pode fazer em pessoas que você conhece também a técnica? Posso. Ah, tá. Posso porque fazer. Tem algumas técnicas que às vezes não pode, porque é mãe, porque conhece a história. A gente tem esse cuidado de também passar com outros profissionais. Tá. Porque tem a questão do observador também que influencia. Mas a Yasmin mesmo essa semana. Mãe, eu acho que já deu o prazo, hein, pra gente fazer outras Ai, eu ia Ela adorar. mesmo já cobra. Muito legal. Acho que essa frase que você disse é muito importante. O nosso corpo, ele guarda registros, sinais, e nessa correria do nosso dia a dia, a gente acaba passando por cima. Sim. E deixando de se olhar, de se ver, de entender que a gente também precisa de cuidado, de amparo. E então é importante a gente parar e olhar pra gente. E esse olhar pra gente pode ser a micro, como pode ser qualquer outra técnica, que
faça sentido a partir do que você, dentro da terapia, entende que fez bem pra você. Exatamente. A microfisioterapia é uma técnica muito boa, mas ela não é uma técnica soberana. Então, é aquilo que eu falei, cada indivíduo é único, tem seus sintomas e a sua história. A micro, ela é capaz de resolver muita coisa, mas vai ter pessoas que ela não vai ajudar. E é assim, como outras técnicas também agem, né? Tem gente que se dá muito bem com a acupuntura, tem gente que se dá muito bem com a fisioterapia tradicional e tantas outras técnicas que existem, floral, homeopatia, e tá tudo bem, né? Se existe se uma técnica resolvesse tudo, né? O que seria das outras? Mas nós somos muitas camadas. Então, cada técnica, ela vai acessar uma porta. Ela vai ajudar o indivíduo naquele momento, no que ele precisa, dentro do necessário. Olha, a natureza é sábia, cada técnica sabe até onde pode ir. A gente tem que ter a humildade de reconhecer, Sim. né? E indicar para um colega, olha, e acontece muito, olha, já fiz tantas sessões com você, não conseguimos o resultado desejado, vou te encaminhar para esse outro colega, seja acupuntura, seja osteopatia, outra técnica em si, porque quando você começa a lidar na área da saúde, o seu propósito é ajudar quem está te procurando. Uhum. Né? Então, você tem que ter a humildade de saber até onde você pode ir também. E tem algumas questões que vão chegar que chegou no seu limite ali, Sim. de conhecimento e até de conexão com a pessoa. Sim. Então, a pessoa precisa viver um outro profissional. E eu admiro muito profissionais que têm esse olhar, porque às vezes a gente acaba encontrando pessoas aí dentro da nossa jornada, que a gente fica muito tempo com aquele profissional e a gente percebe que não tem evolução, mas às vezes o outro lado não reconhece que, olha, já deu aqui. Para mim, eu acho que é melhor você buscar um outro caminho, Sim. né? E a pessoa também tem que ter esse olhar. Putz, eu já tô aqui há quanto tempo? E eu não tô enxergando um próximo passo. Então, também se questionar se aquele é o melhor, a melhor forma de conduzir, né? Sim, a gente tem que ter esse olhar crítico sempre, né? A gente tem uma tendência à acomodação em todos os sentidos, uma dependência. Então, é claro, às vezes você cria uma amizade com o profissional, um ambiente de confiança. Isso não precisa se abalar se ele vai procurar uma outra técnica ou uma outra pessoa que pode ajudar de uma outra maneira. Então, às vezes, as relações, elas ficam assim nessa dependência e não ajuda ninguém. Então, por isso que tem que ter o raciocínio, né? Qual é o meu objetivo aqui? Tô tendo resultado? O prognóstico tá me levando para um lugar bom? Tem prognóstico? Não. Então, vamos procurar uma outra técnica, vamos tentar resolver isso da melhor maneira possível. Uhum. A amizade que se cria, o laço que se cria, tá tudo ótimo, né? Isso aumenta a confiança em quem você tá lidando. Sem sombra de dúvida. Né? Você vê realmente que é uma relação saudável, que tem que ter um relacionamento saudável, inclusive entre o terapeuta e o paciente, né? Sem invasão. E, Carol, me fala, quem quer fazer uma micro com você, onde te acha? Qual que é a sua rede social? Para as pessoas te acharem, onde você atende? Atendo lá no Tatuapé, no espaço lindo chamado Clínica Elemental. Eu sou suspeita para falar, gente, que acho que eu moraria naquela clínica, porque você chega lá, é um espaço tão zen, que assim, dá vontade de morar lá. Dá vontade de morar lá. E é tudo muito bem cuidado, muito bem pensado. A gente tem a micro, acupuntura, floral, aromaterapia, massagens, yoga. Então, é um espaço realmente muito pensado para a saúde, para o bem-estar. Lá no Tatuapé, na Rua Santa Gertrudes, 592. O Instagram é @Clínica Elemental. E o meu Instagram é Carol_microfisioterapia. Aí eu sou um pouquinho relaxada com o Instagram, porque não dá tempo. Não dá, eu preciso ser mais empenhada, mas eu Não, tento, mas você posta, sim. Eu posto. Eu tento explicar muito sobre a técnica, eu tento fazer com que as pessoas se sintam acolhidas dentro do que eu coloco ali, para criar uma identificação, para elas conseguirem vir fazer Mas eu não sou muito... Eu sou fisioterapeuta.
Não, mas a Carol tá dizendo isso, talvez ela tá aqui se cobrando, entre aspas, da frequência. Mas tem, você entra lá no Instagram dela, ela fala sobre a micro, ela faz referência sobre a Clínica Elemental, que é uma clínica incrível que tem lá no Tatuapé. Então, assim, ela tem, sim, Um tempinho. ela tem uma rede social ali que tem bastante informação. Carol, obrigada por estar aqui hoje. Foi, pra mim, um episódio muito gostoso, porque além de eu usufruo mesmo da técnica, porque eu gosto, porque fez muito bem pra mim, enfim, pra toda a minha família. Então, assim, e conhecer mais a fundo sobre esse processo, eu adorei. Obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço, estou muito feliz, muito feliz. Falar da micro pra mim é sempre um prazer, um presente. Obrigada, gente! Até mais!